amigos, bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. Hoje, o nosso tema será a natureza dos espíritos. Como avaliar se um espírito é bom ou mau? Comigo para esse bate-papo, Marcos Sena. Seja muito bem-vindo. Olá, Liliana. Olá, amigos presentes que acompanham o programa A Hora da Mediunidade. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, né? E recebam o nosso abraço fraterno. Esclarecendo, discutindo questões referentes à doutrina espírita. Muito bom. Marcos, eu acho que é interessante a gente primeiro tratar do que é o espírito antes da gente falar sobre a natureza dele. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, o que a gente pensa sobre isso, né? Que o nosso primeiro e melhor referencial que nós temos, ele está no Livro dos Espíritos, né? Já logo na questão 459, né, Kardec, quando pergunta aos espíritos sobre a questão de quantos espíritos influenciam em nossas vidas ou influem em nossos pensamentos, a informação é exatamente essa, né? Que os espíritos influem, eles inspiram, eles entusiasmam, tudo em nossos pensamentos. Então, ele ainda acrescenta assim, olha, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Olha o quanto é importante para a gente falar de natureza do espírito, que a gente entenda como é que os espíritos se correlacionam conosco, né? Seja pela intuição, no pensamento, alguma forma de comunicação, né? Até telepática, como a gente fala também, né? Mas a forma como se expressa a mediunidade através dos espíritos. Veja como é interessante, né? Se eles nos influenciam, então o quanto é importante nós estarmos abordando essa questão, esclarecendo como é que nós temos que ter essa relação elevada com esses espíritos. Na questão 27, a mesma obra, o Allan Kardec diz o seguinte, né? Que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais do universo, que são nada mais que o espírito e a matéria. E assim, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe no universo. E aí, nós temos a formação do que? A Trindade universal. Então, veja a importância que o espírito, na verdade, ele é o princípio inteligente do universo. Então, ele deu origem ao ser humano como nós entendemos, né? O ser humano encarnado e desencarnado. Então, o espírito é essa inteligência, porque a inteligência é um atributo do espírito e não do corpo físico, né? Quando nós desencarnamos, todos os nossos conhecimentos, todas as nossas qualidades, virtudes, efeitos, elas acompanham o nosso perispírito e ficam no espírito, até a nossa próxima reencarnação. Enquanto o espírito é esse princípio inteligente do universo, a matéria tem em sua essência o fluido universal. E esse fluido universal, ele é o elemento formador de tudo que nós temos no universo. Então, Deus, através do espírito e da matéria, projetou tudo que nós temos no nosso universo. Então, basicamente, assim, o espírito como agente de ação sobre o corpo físico, né? Se a gente puxar através aí do primeiro slide, a gente vai ter uma visão mais clara, né? E bem uma síntese do que a gente entende e qual é a definição do espírito. Então, o espírito é sempre individualidade, né? Nós temos que entender que o espírito ele não é múltiplo, cada um tem o seu espírito, ele é único. Então, na forma desse princípio inteligente, ele passou, como diz aqui, um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza. Que reinos são esses? Né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até chegar no reino hominal. Então, em ambos os planos da vida, tanto no plano físico como no plano espiritual, ele vai atingir essa condição humana quando ele é dotada de razão e livre-arbítrio. Então, até então, todos nós somos criados seres simples e ignorantes. E a partir de cada evolução, né, de cada reencarnação, melhor dizendo, nós vamos
aprimorando os nossos sentidos, educando os nossos sentimentos, e a razão se torna presente nesse momento. Então, Liliana, os espíritos são, mais uma vez dizendo, individualização, ou seja, é o único do princípio inteligente. Muitas vezes pergunta, nossa, mas a inteligência fica na memória? É no corpo físico? Não. Aqui a gente já tem a resposta, que é no espírito, que lá se encontra a inteligência. O princípio inteligente está lá. Assim como os corpos físicos estão para o princípio material. Concorda, okay, Liliana? O que você acha? Eu concordo perfeitamente. A gente falou um pouco sobre essa questão da matéria corporal e física, né? E a matéria espiritual, que é o nosso perispírito, o espírito, como que ele age no nosso corpo, né? O nosso corpo de carne é uma matéria inerte. Sem o espírito, ela não tem vida. Então, como você disse, o espírito é o princípio inteligente, ele que te traz todas as sensações, todos os sentimentos, a vontade, é ele que rege tudo. É como se fosse assim, ele é um mecanismo que vai fazer o seu corpo se movimentar, sentir dores, alegrias, e através do espírito que tudo isso acontece. Muito bom. Interessante, né, Eliana, que esse princípio, né, espiritual, né, criado por Deus, ele tem exatamente a encarnação e reencarnação como forma impostas para que o espírito tenha, na medida do possível, a sua evolução espiritual, o seu progresso espiritual. Allan Kardec também, na obra do Livro dos Espíritos, ele também registra essa questão. Ele diz que Deus impõe a encarnação para chegar à perfeição. Então, todos nós aqui encarnamos, reencarnamos com um único objetivo, que é a perfectibilidade, né? Um dia todos nós seremos anjos. Mas para alcançar essa perfeição, nós temos ainda que sofrer por todas as vicissitudes da existência corpórea. Como você bem disse, vamos aqui sofrer, passar por dores, por obstáculos, por grandes impedimentos, que são esses os instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para que nós possamos entender a natureza das coisas, valorizar mais aquilo que é do espírito e não do corpo físico, né? O ser em detrimento do ter. Emmanuel também, no livro O Consolador, ele diz que essa escala de progresso, a qual nós estamos nos referindo, ela é sublime e infinita, Liliana. Então, o que quer dizer? Que os espíritos não se acham todos no mesmo plano evolutivo, né? Todos, de acordo com a sua individualidade, esse número é ilimitado, porque não há entre essas ordens de classificação do que são os espíritos uma demarcação, uma linha de demarcação própria, traçada como uma barreira, de modo que pode multiplicar ou restringir essas divisões à vontade. Ou seja, dentro dessas ordens que a gente vai até abordar com mais profundidade, a ordem que os espíritos são classificados, elas são muito variáveis. Então, tudo que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos reduzir essas questões a 3 ordens principais. E aí eu pediria para a gente passar o slide 2. Pode isso. falar. Antes de eu passar do slide 2, isso vem de encontro com a próxima questão que eu ia te fazer. Da questão da natureza do espírito. Como é que a gente consegue avaliar um espírito? Certo. Olha, acho que o item principal é a qualidade do espírito, antes de mais nada, né? É através das qualidades que o espírito apresenta que a gente vai conseguir identificá-los. Mas, ainda trazendo essa questão das características gerais do espírito, nós temos 3 ordens principais que a doutrina espírita nos apresenta através do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Então, na primeira ordem, são aqueles espíritos que atingiram a perfeição. Jesus é um espírito sublime que esteve aqui conosco, mas é um espírito de primeira ordem. Na segunda, são os que têm como preocupação exatamente o desejo do bem. São espíritos que, como nós, estamos aqui correndo atrás, estudando a doutrina, tentando, através dos ensinamentos de Jesus, melhorar as nossas qualidades, eliminar o máximo possível os nossos defeitos, né? O maior número possível dentro da própria reencarnação, mas somos nós que estamos nesse processo de desejo do bem. Então, nós estamos nesse momento aqui, nessa segunda ordem, se desvencilhando daquilo que nos apega materialmente.
E na terceira ordem são os espíritos imperfeitos, né? Caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal, as paixões más que, né, que fazem com que haja um deterioramento do espírito, um atraso em relação à sua evolução. Então, nós temos aí que esses espíritos, por exemplo, da terceira ordem, são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância. Kardec também traz, Liliana, que dentro dessa classificação, dentro dessas ordens, também existem 3 estados que têm como a reencarnação como referência. Então, ele coloca 2 questões. Uma no tocante às qualidades íntimas, que nós estamos falando aqui do espírito, né, para poder entender a natureza, que eles são de diferentes ordens e graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Então, eles vão modificando de escala, de ordem, de uma para a outra. Com relação aos estados que se acham, isso aqui é bem compreensível para nós, é muito fácil, né? Então, os estados podem ser os encarnados, isto é, ligados ao corpo físico, os errantes, isto é, que não tem nada a ver com errado, mas com erraticidade, são aqueles espíritos que estão desligados do corpo material e aguardando uma nova oportunidade de encarnação para poder se melhorarem. E, por fim, os espíritos puros, né? Que são os espíritos perfeitos, que não precisam mais dessa encarnação. Então, nós trazemos aí essas questões, né, que trazem as características e as classificações dos espíritos segundo a própria doutrina espírita. O que nós podemos falar ainda sobre os espíritos da primeira ordem? Né? São esses espíritos que não necessitam mais de provas e expiações. Então, são espíritos que já atingiram a perfeição, não precisam mais retornar ao plano físico, exceto, como foi o caso de Jesus, que a gente sempre volta aqui, que veio com uma missão específica de mudar todo um contexto e trazer o amor com uma forma mais pura de expressão para a criatura humana. Os bons espíritos, né, que nós temos, né, são aqueles que na Terra já encarnaram para cumprir a missão de progresso. Né? A gente pode até puxar o próximo slide, que aí a gente já vai trazendo, inclusive, essas considerações e fica mais fácil a gente estar pontuando para que todos possam compreender. Então, veja bem, existe uma caracterização, né, em correlação aos espíritos puros, bons e imperfeitos, são essas 3 categorias pelas quais nós vamos tratar a questão da natureza do espírito e as suas predominâncias e características. Então, a gente vê que os puros, eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Eles já são luz, né? São espíritos elevados que não necessitam do corpo físico. Então, eles já se encontram numa situação quintessenciada do espírito. Né? São leves, puros, já passaram por todos os planos necessários para que o espírito possa evoluir. E quais são as características desses espíritos puros? Eles têm uma superioridade intelectual, moral absoluta, são os mensageiros e ministros de Deus. Olha que expressão forte, né? Que vem com uma missão extremamente de modificação, recondução, no nosso caso, no planeta Terra, de como é a relação que se dá entre os humanos. E todos eles visam a única coisa, é a harmonia universal. Então, dentro dos espíritos puros, não há uma outra categoria, é uma classe única, ou você é espírito puro ou não. Né? Se você não é puro, então você vai estar entre os espíritos bons com rumo a esse destino. E entre os bons existe ainda o espírito predominando sobre a matéria. Então, é esse momento que nós aqui começamos a entender a necessidade da nossa evolução espiritual, a necessidade do nosso estudo, do nosso entendimento, né? E eles têm como características aqui, ó, o desejo do bem, suscitar bons pensamentos, influenciar de uma forma positiva a todos, né? Eles são os espíritos que são benevolentes, são sábios, sabedoria, superiores. Então, são espíritos que já estão num processo de entendimento da questão sobre a matéria e o espírito. Então, compreendem a necessidade de nós estarmos nos preparando para ingressarmos futuramente no reino dos céus. Né? Isso, evidentemente, nós já começamos através do momento em que, ao entendermos a doutrina espírita, o evangelho, os seus ensinamentos, nós começamos a modificar a nossa forma de pensar e agir em relação ao outro. E, por último, nós temos os espíritos imperfeitos, Liliana. São aqueles ainda que a matéria age sobre o espírito. Nós temos casos de inúmeros de irmãozinhos que desencarnaram e, por séculos e séculos, Liliana, ficam ainda presos ao
corpo físico, a fazenda lá 500, 600 anos atrás, 1000 anos atrás, a qual trabalhavam, não se desvinculam dessa questão de materialidade e ainda se encontram nessa condição de ignorância, né? E muitos são aqueles espíritos maus mesmo, né? Imperfeitos, são egoístas, ainda tem essas questões voltadas às más paixões, à inveja, então, assim, são mais livianos. E quando a gente fala aqui dos pseudo-sábios, Liliana, eu lembro que muitas vezes nas reuniões mediúnicas nós recebemos alguns irmãos que trazem uma mensagem que tem uma certa coerência, mas não toda a fundamentação atualizada, numa compreensão mais atual. Por exemplo, ele traz dentro do grau de intelectualidade dele, enquanto criatura humana, ele desencarna, leva todo esse conhecimento, todo esse entendimento. E isso, às vezes, lá 500, 600 anos atrás, uma mensagem dada ou um entendimento sobre uma situação, ela não reflete o que acontece hoje na sociedade. Então, a sociedade evolui e os espíritos que ficam nessa condição de imperfeitos, eles demoram muito a compreender esse novo processo de vida, de mudança, de entendimento sobre as coisas. Às vezes, o pseudo-sábio não é um espírito ruim, né? Mas ele não tem a clareza das coisas perfeitamente, então ele traz aquilo que é dele, que é subjetivo, né? Mas basicamente isso em relação à questão que a gente está falando sobre as ordens, né, dos espíritos, Liliana. Acho que aí, a partir daí, você pode conduzir e nós vamos falar um pouco mais sobre agora a natureza, né? Isso. Eu peguei um texto lá do livro O Espiritismo e as Forças Radiantes, de Leon Denis. Ele fala o seguinte: a prática do espiritismo nos ensina a pôr as nossas próprias radiações em harmonia com a vibração eterna e divina, a dirigi-las e a discipliná-las. É por um exercício psíquico gradual, por uma aplicação metódica de nossas forças, de nossos fluidos, de nossos pensamentos e de nossas aspirações que preparamos nosso papel e nosso futuro no mundo invisível. A atuação e o porvir que serão maiores e melhores à medida que conseguimos fazer da nossa alma um foco mais radiante de forças, de sabedoria e de amor. Inicialmente, é preciso vencer o mal em si para tornar-se apto a combatê-lo e a vencê-lo na ordem universal. O que eu entendi que ele quer dizer aqui? Que somente na prática dos estudos, do espiritismo, é que a gente vai conseguir ter ferramentas para combater essa aproximação, essa troca de energia, de vibração com os espíritos inferiores. Então, não é assim. Tem muita gente que se julga... eu domino qualquer espírito que se apresente na reunião mediúnica revoltado. Deixa comigo que eu sou o doutrinador, assim, o excepcional, sabe? Mas antes disso, eu tenho que ter uma moral elevada para eu conseguir lidar com esse ser, para lidar com esses irmãos. Quando você falava, Marcos, da escala dos espíritos, isso não diferencia muito do que a gente vive aqui na Terra. Claro. Quantos irmãos nossos que são mais propensos ao mal, a cometer crimes, a cometer coisas assim horríveis, e outros que são pessoas boníssimas, que são a prova viva de um espírito puro na Terra. Então, não difere muito isso. E aí, lá no livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele começa dizendo assim, que a gente deve fazer essa avaliação dos espíritos como homens. Como homens. Então, o que ele quer dizer? Não deixam de lado que esses espíritos já estiveram na Terra. E não é porque eles desencarnaram
que eles deixaram de ser quem eles são. Eles continuam sendo eles próprios, ainda mais aqueles que desencarnaram há pouco tempo, eles ainda estão agarrados ali nas suas paixões, nos seus vícios. Então, você imagina essa pessoa se comunicando numa reunião mediúnica. Que forma que ele vai se apresentar? Da forma que ele viveu aqui, porque ele ainda não teve tempo de estudar no plano espiritual, ele não teve tempo de evoluir, então ele vai continuar trazendo, expressando todas aquelas coisas que ele acredita como verdadeira. Então, eu acho um absurdo tal tema. Então, ele vai falar daquilo como se fosse a maior verdade do mundo. Porque era isso que ele trazia aqui quando ele estava encarnado, né? Então, Kardec, ele fala para a gente, ele dá até um exemplo de cartas, de umas 20 cartas chegando para ele para tratar de um assunto. Aí eu vou trazer para os nossos dias atuais. Sabe uma pessoa vai lá no Instagram e publica uma coisa lá. Daí você vai ler os comentários, tem gente fazendo comentários horríveis naquela postagem. Tem outras pessoas que estão defendendo, que estão gostando, que estão dando elogio. Então, você consegue perceber ali a natureza daquela pessoa. Ali, você consegue identificar o que vem dentro dela. Qual que é a natureza daquele ser humano que escreve uma coisa daquela numa postagem? É a mesma coisa no espírito, gente, não muda. Outra coisa, ele fala assim, existe um meio para a gente descobrir se o espírito é bom ou ruim? Ele vai dizer assim, a única coisa que você tem que prezar, não existe uma fórmula mágica, é usar o bom senso sempre, o senso crítico, o juízo. Não é criticar todo médium, aquele médium, porque eu não gosto dele, eu não vou muito com a cara dele, então o que ele traz para mim de psicografia, o que ele traz para mim de psicofonia, eu vou interpretar. O que eu não gosto dele na matéria, eu vou julgar o espírito, que não tem nada a ver com isso. Então, tem que saber mudar, diferenciar isso, né? Então, assim, outra coisa, a gente tem que usar muito a razão no momento de uma psicografia, por exemplo, e deixar o emocional de lado. Então, isso não quer dizer, Kardec não fala assim, para a gente julgar sempre. Não é, ele só fala para a gente não acreditar 100% naquilo e nem duvidar 100% daquilo. Que a gente precisa ter esse bom senso, esse critério de, assim, mesmo sendo um espírito imperfeito, trazendo uma mensagem, alguma coisa ali dentro deve ter de bom. Porque, às vezes, os espíritos imperfeitos não quer dizer que ele é um espírito mau. Quer dizer que ele não evoluiu ainda, então o que ele está trazendo é o que ele sabe. São os pseudo-sábios, né, que a gente estava comentando aqui, né? E eu acho que é legal o que você está falando, porque a gente, quando fala de espírito, só pensa o espírito que vem na reunião mediúnica, ou o espírito que está obsediando alguém, e a gente esquece desse lado que nós somos espíritos encarnados, com os mesmos defeitos e tudo mais. E há uma boa advertência para isso, que antes da gente julgar os espíritos, que a gente julgue a nós mesmos. Né? Quando a gente faz uma autoavaliação de quem sou eu, quais são meus princípios morais, né? Como é que eu trato o semelhante, como é que eu encaro a caridade como princípio fundamental da doutrina espírita. Né? Então, para a gente entender um pouco sobre a natureza dos espíritos, a gente precisa entender a linguagem que eles usam e pelas ações. Né? Tanto encarnados como desencarnados. Né? Então, é pela fala, pela oratória, aquilo que ele não é o falar bonito, mas aquilo que ele traz em essência que está respaldado, por exemplo, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios. Então, a gente precisa muito cuidado, e você falou uma coisa que eu sempre bato muito, que é a questão do bom senso.
De repente, o meu bom senso não é tão idêntico ao seu bom senso, porque os nossos valores, os nossos aprendizados, as nossas experiências anteriores foram diferentes. Mas quando a gente usa o termo bom senso, tendo como parâmetro tudo aquilo que Jesus nos trouxe, tudo que está registrado no Evangelho, que é o nosso grande tesouro que nós descobrimos, nós temos uma condição de fazer uma melhor avaliação. E você tocou num ponto hiper importante, né? Quando a gente recebe um irmão numa reunião mediúnica, a nossa necessidade de sermos humildes, a estar prontos a ouvir o que aquele espírito está trazendo, sem nenhum preconceito inicial, mesmo que ele fale errado, que, né, ele não tem uma conjugação verbal perfeita, pode ser um espírito extremamente bom, justo e que fez muito bem durante a sua existência terrena. Há outros que têm uma cultura extraordinária, são muito inteligentes, mas em termos de moralidade estão lá embaixo. Então, há instrumentos que a gente consegue nos auxiliar, né, mecanismos que nos auxiliam nessa avaliação. Terezinha de Oliveira, no livro de Mediunidade, ela aborda bastante essa questão. E numa palestra dela, ela foi muito transparente, muito feliz. Ela disse, olha, pessoal, às vezes o espírito se apresenta e diz que é o irmão da Joaninha, que não está presente na reunião. Nós não sabemos a vida de Joaninha, não conhecemos quem foi o irmão dela, quando que partiu, em que condição que partiu, e às vezes a gente não tem elementos para isso. Eu até brinquei com você outro dia, né? Eu falei sobre a questão, chegou um espírito e diz lá, eu sou Casimiro de Abreu. Poxa, bonito, hein? Casimiro de Abreu na nossa reunião mediúnica, que coisa fantástica. Mas quem foi Casimiro de Abreu? O que Casimiro de Abreu escreveu? Com quantos anos Casimiro de Abreu deixou-nos aqui do plano terreno? Então, há algumas questões que, quando a gente tem um conhecimento, nós temos uma possibilidade de conseguir identificar e dizer, olha, traz alguma fundamentação. Por exemplo, Casimiro de Abreu, qual foi a sua obra? Gostei muito da sua obra que você fez aos 30 anos de idade. Se for um espírito embusteiro, ele vai confirmar, vai falar uma série de coisas, quando, na verdade, Casimiro de Abreu faleceu com 21 anos de idade. Então, não é só a questão do conhecimento nosso em relação ao espírito, mas aquilo que ele traz como verdade, né? Aquilo que ele traz como essência que está respaldado em tudo que nós aprendemos, seja no livro dos espíritos e tudo mais. Então, nós temos, na verdade, também, Liliana, no capítulo 24 do livro dos médiuns, ele traz muito sobre essa questão, sobre a identidade dos espíritos e como que a gente pode distinguir um bom ou um mau espírito. E como você falou, o bom senso, ele é um fator fundamental. Lembrando que a gente tem que estar sempre olhando as qualidades morais daquele irmão que se apresenta para conversar conosco. É crucial. Crucial. Outra coisa que é legal, no livro dos Espíritos, se me permite, Liliana, no item lá 265, ele diz o seguinte, que a inteligência, porque a gente está falando da questão de você ser humilde e ser bom, e você ter um alto grau cognitivo e não ter moral. Então, ele diz o seguinte, a inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Foi o exemplo que nós trouxemos. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Veja que bate com o que nós estamos tratando aqui, nesse sentido de que a avaliação do espírito tem que ser muito mais pelo aquilo que ele traz de qualidade, de entendimento da doutrina, da questão de ser um bom cristão, porque não adianta nem falar, o espírito que nos chega à reunião mediúnica, ele não é necessariamente espírita, ele é de diversas religiões, e a gente tem que estar pronto para ouvi-lo sem fazer um julgamento estritamente voltado só para a nossa doutrina. Nós vamos olhar o que ele tem de cristão na sua fala e nas suas ações, não é isso? Marcos, perfeito. Falando um pouco do que você falou sobre a identificação do espírito, o nome, no caso. Isso o Kardec fala também no livro dos médiuns que isso pouco importa, né? Que isso é mais uma questão nossa, para ter uma validação, e muitas vezes os espíritos dão nome só porque a gente tá pedindo isso. Porque já que isso vai te dar uma relevância melhor, você vai acreditar? Então tá bom.
eu vou usar o nome de alguém famoso só para poder ter credibilidade. Eu estou falando de um espírito bom, gente, dando uma comunicação. Ele Sim. vai utilizar o nome de uma pessoa, um santo conhecido, só para poder despertar na gente esse interesse. Aí Kardec pergunta, tá, mas ele fazendo isso, ele não está fazendo usando de má fé? Ele não tá sendo mentiroso? Não está enganando? Falou, não. Por quê? Porque o que está no conteúdo da mensagem? Ela é uma mensagem que está fazendo você evoluir, é um ensinamento, alguma coisa boa? É isso? Ele só usou o nome de alguém para poder despertar esse interesse. Agora, se fosse um espírito maldoso que quisesse falar, não, igual o Marcos colocou aí, eu sou fulano de tal e eu publiquei um livro tal e não sei o que. Gente, sinceramente, eu, Liliana, estou na minha profissão, desencarnei amanhã, daqui um ano eu volto. Se vocês me perguntarem sobre a minha profissão, eu tenho certeza que eu não vou querer contar para vocês. Eu vou querer falar do que eu estou vivendo agora, da evolução, do que eu estou aprendendo. Então, isso também acaba fazendo o quê? As pessoas não acreditam. Falam, imagina que isso aí é a mensagem da Liliana. Jamais. Liliana não falou do Arnaldo, Liliana não falou dos cachorros. Não, gente, eu quero falar do que eu estou vendo aqui de novo, sabe? Então, muita mensagem séria, boa, vai sendo descartada e muita mensagem que não é verdadeira está sendo validada. A gente vê muito isso na doutrina espírita. Por quê? Segundo Kardec diz que a natureza do espírito, se ele é um espírito bom ou um espírito mau, é a segunda coisa mais difícil depois da obsessão, da gente ter esse critério de identificar. Então, depois da obsessão vem isso. Gente, é muito difícil. Então, o médium, ele tem que ser muito sincero, ele tem que ser humilde, ele tem que ter esse critério de bom senso. Essa mensagem que eu escrevi, o que ela traz, tem que ter essa avaliação. O médium de psicofonia, esses médios que trazem essas mensagens com aquela excitação, aqueles gestos. Gente, daí a gente já consegue. Um espírito bom jamais traz esses gestos agressivos, traz essas coisas. Eles são. É igualzinho a gente vê aqui. Tem gente que você conhece que é calma, que você fala assim, meu Deus, até para falar, a pessoa fala assim, parece que está cantando no seu ouvido. Os espíritos é a mesma coisa, não é isso, Marcos? Esses espíritos que se apresentam na reunião mediúnica e se apresentam com nome respeitável, venerado, mas que durante a conversação com o dialogador, ele traz alguma expressão de baixeza, de pretensão, de arrogância, fanfarronice, de acrimônia, ou seja, ele que tem um comportamento indelicado e áspero, já nos traz um indício característico de inferioridade de embuste. A gente já logo tem como identificar que esse espírito não é quem se apresenta ou que também não é um espírito bom. Né? Da mesma forma que você colocou, eu acho muito conveniente a sua fala, diz respeito à questão das psicografias, né, recebidas. Eu lembro que durante todos os estudos que a gente faz sobre mediunidade e na participação das reuniões, você pode receber uma mensagem, mas ao final você tem que ler junto com o grupo de médiuns ali presentes, os dirigentes e tudo mais, e avaliar se aquela é uma mensagem que a gente tem segurança de passar lá para frente. Né? Ela traz mensagens positivas, excelente, ela traz conforto, ela traz consolo, né? Ela traz orientação, ótimo. Se é uma mensagem que fala, daqui a um ano nós vamos ter uma Covid-10 aí, o Covid não sei quanto, muitos outros morrerão, e vai... Esse tipo de... Espíritos bons não trazem isso. Ele pode até
dá um indício que, olha, se cuidem, cuidem mais do outro, de si mesmo, da tua educação e tudo mais, moral, mas ele não vai trazer uma previsão de algo ruim que vai acontecer, né? Então, ele traz uma fala pura, embasada em bons pensamentos, sem fazer julgamento, não vai ter aspereza, vai ter delicadeza no tom, na fala. Como você disse, se o espírito começar a falar grosso, responder mal, bater na mesa, você já tem um indício de que aquele espírito não traz uma mensagem positiva para o grupo, né? Agora, há de se pensar o seguinte, que nessa identificação da natureza dos espíritos, por todas essas questões que a gente vai passando, presenciando nas reuniões mediúnicas, as comunicações, é através das comunicações sérias que nós vamos criando raiz e conhecimento para identificar as outras comunicações futuras. Então, é uma coisa que você disse, que eu concordo plenamente, o médium tem que cuidar não só do seu estudo, que é importante ele entender, mas também não se deixar influenciar durante uma comunicação, através de elogios ao próprio médium, né? Há essa questão de dominação, né? E esses elogios que vêm rasgados, certamente elas têm um objetivo de dominação posterior, né? Então a gente não pode ter esse encantamento, temos que estar bastante atento a isso. E cuidar principalmente, né, Lina e colegas, sem sombra de dúvida, da nossa educação moral, né, dos nossos princípios, daquilo que é certo. Certo é certo, errado é errado. Não tem outro meio termo para a gente. É isso? E os bons espíritos estão aí para nos orientar também. Né? Não podemos esquecer que nós temos excelentes espíritos que vêm, trazem comunicações que nos aliviam, nos confortam, nos consolam. Então, nós temos que ter bom senso, como você disse, para poder estar avaliando. Isso. Agora, eu queria só... se eu pudesse grifar agora assim o que eu vou falar, que qual que é a finalidade da gente saber a natureza do espírito? Gente, não é para maltratar, não é porque você identificou, por exemplo, numa reunião mediúnica, que o espírito é mau, que você vai maltratar ele. Não é isso. Essa finalidade de Kardec não é para isso. É para a gente saber lidar com eles, de que forma que eu vou conversar com eles, de que forma que eu vou abordar eles. Entende? É essa única finalidade. Para a gente entender com quem que a gente está lidando. Na verdade, assim, a preocupação que nós temos que ter enquanto dialogador de ter uma relação elevada com esse espírito, né? Muitas vezes, pela própria reunião mediúnica, nos chegam espíritos que acabaram de desencarnar e não estão compreendendo a situação que se encontra. Você não vai chegar e falar para o espírito, oh, você acabou de desencarnar. Não é bem assim. É dizer, olha, realmente houve um acidente, foi um acidente de carro? Ora, aguarde, o socorro está chegando, mesmo que já tenha desencarnado, o espírito está ali ainda desorientado. Então você diz, olha, a ambulância está vindo, o socorro está chegando, fique calmo, tudo vai dar certo. Então, às vezes é a condução que a gente tem que ter de respeito àquele irmão que se apresenta, mesmo que esteja desesperado, e tentar acalmá-lo, né? Então, o médium, ele já traz, o médium, inclusive o ostensivo, muito mais, ele já traz na sua essência essa condição de ajudar o próximo. Você vem com a mediunidade para auxílio, não é como a Liliane estava falando, né? Assim, de que você possa menosprezar, né? Ou rebaixar o espírito ou tratá-lo com falta de urbanidade e respeito. Então, assim como na reunião mediúnica, nós temos que tratar com urbanidade os nossos irmãos que estão ao nosso lado, encarnados ainda, né? Esse exercício nosso, enquanto encarnado, vai nos ajudar bastante na espiritualidade, com certeza. Agora, Marcos, eu queria trazer um outro ponto, né? Porque, assim, a gente fala da natureza do espírito, bons e maus espíritos. A gente falou muito sobre a natureza, a gente identificar isso numa reunião mediúnica. Mas tem um outro ponto também, do médio, sensitivo, ostensivo, enfim, da percepção desses espíritos no nosso dia a dia, fora do centro espírita, né? Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente consegue ter essa percepção, essa impressão de que, peraí, eu acho que deve ter algum espírito aqui que não é muito legal. Não, eu estou sentindo aqui que deve ser um espírito bom. Você poderia me dizer um pouco sobre isso?
Na verdade, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer esses julgamentos, porque, como eu falei, o bom senso é algo que eu tenho que às vezes não é comum a todos. Mas o médium que é sensitivo, muitas vezes ele consegue até visualizar o espírito presente, verificar a condição que aquele irmão se encontra. Aqueles que são dotados, né, da questão da vidência, muitas vezes eles têm essa possibilidade de identificar, verificar se aquele irmão que está chegando ali está chegando com o corpo destituído, vamos dizer assim, que se sofreu um acidente, ele consegue fazer uma leitura, né, mental do que está acontecendo naquele espírito e pode orientar. Nem sempre, como eu disse, a gente consegue identificar com clareza qual é o espírito que se faz presente. Você pode, sendo sensitivo, identificar, ajudar, até dizer assim, olha, irmãos, para os demais irmãos que estão contigo na mesa mediúnica, nós estamos com um irmão que acaba de chegar aqui, ele está precisando de oração, vamos elevar nossos pensamentos, irradiar para ele bons fluidos, para que ele possa se restabelecer, que seja encaminhado, se hoje ele não vai poder dar palavra por alguma questão, mas que ele possa ser orientado e volte numa oportunidade para que a gente possa recebê-lo, será um maior prazer. Então, eu vejo que assim, existe muito trato, mas que passa sempre pela formação do médium, né, e da equipe mediúnica. Então, a sintonia que a gente tem que ter, e você colocou há um tempo atrás, olha, se eu não identifico não simpatizo com o médium X, a psicografia dele já não me agrada. Né? São coisas distintas. Então, essa harmonia e essa integração que tem que ter entre a equipe mediúnica, ela é fundamental para que um dia, que nós vamos com certeza aqui comentar, para que nós tenhamos reuniões sérias, instrutivas, né? Que não sejam reuniões que não tenham nenhum aproveitamento. Embora eu digo que toda reunião mediúnica, a gente sai com uma lição dela. Então, Marcos, sobre a questão de sentir a impressão dos bons e maus espíritos fora da nossa rotina do centro, né? A gente sempre ouve muito isso, né? Que aquela tristeza do nada que a gente sente, às vezes não é nem de um espírito mau, não. É só de um espírito imperfeito, que às vezes é o que ele está sentindo e você acaba sentindo isso, né? Geralmente, alguns médios, dias antes da reunião mediúnica, já conseguem sentir alguns sintomas daquele espírito que vai se manifestar através dele, né? Então, já começa a ter algumas sensações. Então, é uma forma de você conseguir perceber, ter essa impressão de que, assim, peraí, eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo uma tristeza. É como se a gente se aproximasse de alguém que, ao botar os olhos naquela pessoa, a gente não conhece. E acontece muito isso, aquela antipatia de cara, assim. Eu acho que é um pouco isso. Você sente uma repulsa que você não sabe de onde vem. Aí, eu estou falando sobre os médiuns que têm essa capacidade de sensibilidade, né? De sentir qual que é a natureza daquele espírito. Se ele é um mal, é isso que ele vai trazer. Ele vai trazer esses sentimentos, ele vai trazer essas angústias. Você vai sentir uma energia mais densa, mais pesada. Tem gente que fala, eu não sei nem se isso realmente é verdade, mas eu já ouvi algumas coisas na internet até, de que quando você boceja demais, já informa que a energia é tão densa que está ao seu lado, então é como se fosse uma panela de pressão e você precisa bocejar para extravasar um pouco essa energia que está ali, né? E os espíritos bons, é tudo de bom, né, gente? É um espírito calmo, aquela coisa tranquila. Eu, quando tenho essa oportunidade, essa bênção de sentir isso, gente, é uma alegria, é uma satisfação que aparece do nada, que eu falo assim, não, eu hoje estou bem acompanhada, porque é uma coisa muito boa. É uma alegria. É uma leveza na alma, né? A gente sente. Sabe aquela coisa que assim, eu vi um passarinho verde, não vi nada, mas eu estou aqui sentindo? É isso, gente. É uma energia muito gostosa, muito boa. Uma paz. Uma paz. E é muito bom quando você conversa comigo. Outra coisa que você falou que eu acho que é importante, assim, o médium fora da casa espírita,
Eu aprendi com o nosso instrutor de cursos aí em João Pessoa, que ele dizia o seguinte: o médium é médium 24 horas por dia. Eu não saio da casa espírita, largo lá a minha mediunidade e vou para minha casa. Até porque nós somos acompanhados diariamente por uma nuvem, né? Uma multidão de espíritos que nos acompanham. Então, a todo momento, e eu não digo nem até aquele que tem a mediunidade extensiva, eu não a tenho, mas eu garanto para você que, assim, muitas vezes há pensamentos que batem na minha cabeça, né? Ou algum sentimento que você está sentindo que algo não está bem, você já sabe que você está ali sendo acompanhado por algum irmãozinho que está precisando de ajuda de alguma forma, né? Então, oração, prece, como é que eu vou me comunicar com esse irmão? Né? Eu penso muito que quando a gente faz também o estudo do Evangelho, quanto a nossa mediunidade, ela tem que ser bem controlada para que, inclusive na hora, né, do estudo do Evangelho, a gente não dê passividade de qualquer forma. Né? O melhor lugar para dar passividade é e sempre será a casa espírita. Então, nós temos que cuidar muito desses nossos sentimentos que se afloram e dizer, olha, esse pensamento não é meu. Esse pensamento não me pertence, vou substituí-lo por outro melhor. E assim, a gente vai conseguindo lidar e a gente tem a percepção de que qual era o espírito que estava próximo de mim, qual a sensação que me trazia. Trazia, como você disse, leveza, uma sensação de felicidade, né? Ah, que bom, né? Seja muito bem-vindo, esteja aqui conosco sempre, né? Mas se for espírito ruim, você não vai falar, vai embora, sai daqui. Com certeza, você vai falar, não, olha, desejo que você seja orientado, seja conduzido ao plano do alto, os irmãos vão te atender e você vai poder se esclarecer melhor. Então, eu acho que mediunidade e, assim, entender a natureza dos espíritos faz parte de todo aquele que é médium, responsável, que estuda e que pode, de alguma forma, contribuir com a assistência desses irmãos que nos procuram, muitas vezes em situações muito delicadas, né? Marcos, tem uma nota lá no livro dos médiuns, da identificação dos espíritos, que Kardec coloca assim, que alguns médiuns, que é o que você está colocando aí, alguns médiuns que não trabalham na sua moral, eles sentem a presença dos espíritos maus, imperfeitos, e eles acabam não sentindo, acabam não tendo essa percepção. Isso forma meio que assim, eu tenho a presença de alguém aqui, mas eu não estou percebendo por quê. Porque a minha vibração é muito parecida com a dele. Então, às vezes, o médium não percebe quem que está do lado dele, por causa dessa compatibilidade de pensamento, de sentimentos. Então, muitas vezes não se percebe. Então, esse fato de que eu falei agora, de um sentimento bom é um espírito bom, o sentimento ruim é um espírito mau. E isso não é uma regra. Isso não vale para todos. Isso não é uma coisa absoluta, né? Então, tem muito isso. É aquela, como que fala, diz com quem você anda, alguma coisa assim. Eu te direi quem és, né? Quem você é. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem és. Ou diga-me com quem andas, eu direi se eu vou junto com você ou não. Principalmente se você anda mal acompanhado, com espíritos ruins, eu não vou. Marcos, você tem mais alguma coisa para nos apresentar? Acho que a gente conseguiu trazer, acho que de uma forma bem simples e tranquila, transparente, como é que a gente analisa quando é a natureza de um bom ou de um mau espírito. Né? Se a gente resume em síntese aqui, o bom espírito ele traz sempre uma mensagem interessante, útil, né? Verdadeira, e tem mais, quando o espírito realmente é um espírito bom, um espírito de boa envergadura, quando ele não sabe sobre determinado assunto, ele diz que não sabe, ou ele não comenta sobre. Já um embusteiro, não, ele vai ter sempre argumentação para dizer para a gente, isso acontece por causa disso. A gente não tem toda a comprovação do que acontece no mundo espiritual, né? Nem no mundo terreno, quanto mais no mundo espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado, se policiar,
né, no entendimento, na transparência, para que a gente possa fazer o uso do nosso conhecimento dentro da doutrina espírita e um pouquinho que a gente estuda sobre mediunidade, para saber como encarar, como é que atender de uma forma plena, satisfatória, responsável, né, e de forma elevada a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Ok? Muito bom, meu amigo. Bom, Eu que chegamos ao agradeço. fim. Ah, Foi maravilhoso. estava tão bom esse bate-papo aqui, precisamos fazer ele acontecer mais vezes, viu? Muito obrigado pela sua Precisamos. oportunidade. Imagina, É eu que muito bom estar aqui com agradeço. vocês, né? Estar aqui junto com vocês na hora da mediunidade é uma coisa assim bastante profunda, né? Porque toda vez que a gente trata sobre a doutrina espírita, a gente acaba fazendo uma reflexão e trazendo, né, nos nossos pensamentos aquilo que a gente já de alguma forma estudou ou vivenciou e que, como um bom espírito, a gente não vai trazer nada aqui que não seja verdadeiro, né? Está sempre embasado dentro do Pentateuco espírita. Obrigado, viu, Liliana? De coração. Eu que agradeço por você estar aqui. Você já é da casa, é muito bem-vindo. A gente gosta muito de você, de ter você aqui. Esse bate-papo é muito bom. Eu sempre aprendo muito. Eu até cheguei a falar para o Whindersson que esse foi o maior presente que eu acho que eu ganhei esse ano, foi estar aqui com vocês, conversar com tanta gente bacana e aprender tanto com vocês. Está sendo muito bom E para você mim. também você também conduz com bastante maestria, bem fundamentada, isso ajuda, né, que a gente possa estabelecer um diálogo bastante reflexivo sobre o tema e o assunto tratado. Muito obrigado, viu, Lena, de coração. Agradeço ao Whindersson, a toda a equipe aí, a todos vocês que fazem esse programa A Hora da Mediunidade. Obrigada, Marcos. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.